Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um FonteCast. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de Isabel Oliveira, treinadora comportamental. Eu sou o Arthur e nós vamos ser os hosts de vocês hoje, não é mesmo, Paty? Exatamente, acompanhe com a gente porque, ó, o papo vai ser incrível. Olha só, Isabel, que é treinadora comportamental. Vamos descobrir mais o que que é isso, né? Eu queria saber de você o seguinte: como que surgiu esse interesse nesse rolê de gestão comportamental? Fala um pouco da sua jornada nessa área. Olá, prazer estar aqui nesse início de ano, né, uma honra, obrigada. Como aconteceu? O comportamento sempre me instigou, porque a minha origem é de sala de aula. Eu comecei em 2009 como professora no curso de Direito, na Docton, e quando eu perguntava para os meninos por que eles estavam fazendo direito, eles falaram que era para fazer concurso público e eu achava muito pouco, estudar 5 anos por conta de um concurso. E comecei a estudar comportamento. Foi aí que despertou, né, a minha curiosidade de entender por que que as pessoas se comportam, como elas, agem, né, como elas reagem a aos eventos e como elas escolhem as suas profissões. E o meu primeiro passo foi aprender sobre análise comportamental, que é diferente do treinamento comportamental. Foi nessa provocação da sala de aula de querer que os meus alunos tivessem interesse por aquilo que eu estava ensinando e que eles de fato quisessem aprender, que eu fui estudar neurociências, que eu fui entender sobre os tipos diferentes de comportamento e como o comportamento tem influência na escolha das suas atividades, nas suas profissões. Uau! E agora, né, no mundo que era Bunny, agora é VUCA, né, é cada vez mais desafiador. Conta pra gente aí, falando em desafios, né, para você treinar comportamento, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando também. Mas quais são os principais desafios de treinar comportamento para líderes? Uau, boa pergunta. Ser humano, Paty, eu sempre falo que independe do cargo, né. Somos humanos independente das funções que nós venhamos a exercer. O grande desafio de você treinar um líder é que ele pressupõe que ele já sabe tudo. E para aprender, nós precisamos saber, reaprender, desaprender, para outra vez nos dispormos a aprender novamente. Então o líder, ele tem esse pressuposto de, primeiro, que no século XX era muito exigido dos líderes que eles tivessem todas as respostas. Então o inconsciente coletivo da liderança foi: "Eu não posso falhar, eu tenho que ter a resposta", porque o mundo não era VUCA, não era bunny, era previsível, né. Era só você traçar um plano, os alvos estavam definidos. Agora, com os alvos todos sempre trocando de lugar, se o líder não tiver o apoio do seu time e não entender que ele precisa se adaptar e que ele não é um super-homem nem uma super-mulher e que as respostas estão no contexto, né, que vem aí a liderança ambidestra para nos entregar, essa nova forma de liderar, ele fica confuso e o comportamento dele fica rígido. Quando você não entende que você precisa mudar, você não muda. Então o Olha. pressuposto da mudança é o entendimento de Uhum. que o mundo mudou, o contexto é diferente. E nós estamos numa época de 7 gerações se encontrando. E não é só sobre perfil, não é Uhum. só sobre comportamento. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. Nós temos 3 pilares no treinamento comportamental. O eu, a pessoa, Uhum. mas não interessa ela estar toda performada, sabendo seus pontos fortes e fracos, entendendo suas habilidades, as suas soft skills, as suas hard skills, se ela não consegue ver o outro. E nós temos dificuldade da liderança em entender o outro, né, Uhum. porque ele está ensimesmado na sua, eh, carcaça de líder, né. Tem um livro que eu gosto muito que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Todo líder deveria ler esse livro, para ele entender o que é estar dentro de uma armadura. Porque só depois que ele sai dela que ele consegue ver o outro, escutar o outro, entender o outro. E não é só sobre o outro também, nós precisamos entender o contexto. Uhum. Muitas vezes um líder de uma determinada área, se for, desafiado a ir para outro lugar, ele vai perder performance, Uhum. porque pode ser que as habilidades, as competências, as atitudes dele, eh, tenham que ser diferentes, e não é porque ele aprendeu de uma forma que ele vai, garantir que essas competências previamente aprendidas irão conduzir a êxito, a performance, ao sucesso em outros lugares. Essa atenção que a gente tem que ter e é essa a nossa maior dificuldade. Quando um líder, ele fala: "Preciso mudar", pronto.
a gente tem 50% aí já Já abre uma chave, né? uma possibilidade de adaptação, de mudança. E nesse universo aí que você estuda comportamento do líder, né, tem toda essa parte da comunicação e tudo mais, você observou na sala de aula, como você disse, então você observou, depois analisou. Como que é o perfil que o mercado está precisando, está necessitando de um líder hoje em dia? Quais competências que você entende que sejam importantes para esses líderes? A Isabel, enquanto treinadora, admira o líder que quer aprender, esse líder aprendiz, esse líder que é humano, que ele tem um olhar para o outro e que ele tem uma sede, um interesse pessoal obcecado por desenvolver pessoas. Um líder que entende que o resultado dele agora não é mais sobre ele, mas é entregar resultados através do outro. E Olha, para isso eu preciso cuidar do outro. Então, para mim, são essas competências de empatia, de cuidado, de humanidade. Claro, o GPTW, eu sou consultora GPTW, que é o Great Place to Work, nós temos um jargão que eu gosto muito e que eu uso nos treinamentos. Entre pessoas e resultados, nós ficamos com os dois. Então, não é só sobre olhar para a pessoa, esse olhar maternal, nessa liderança maternal. Não é só sobre isso, não. Queremos também resultados, mas não a qualquer preço. Né? Porque great place, lugares bons, a gente pode ter no boteco, a gente pode ter na praia, mas a gente precisa de ter o to work, que é para trabalhar, né? Então, nós precisamos unir uma coisa à outra e estabelecer essa conexão. E o líder que vai comandar, a partir do século XXI, é aquele que inspira. Porque ninguém está disposto mais a ficar com pessoas que não possibilitem a elas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. A gente fala tanto de engajamento, né? uhum, O pressuposto do engajamento é essa conexão. Sem total. conexão, a gente não engaja. A gente está ali porque a gente tem que estar. A grande virada de chave é: eu quero um time que queira estar ali, porque ele tem infinitas possibilidades. Ele pode estar em vários outros lugares. Só que se ele quiser estar ali, é diferente. Ele engaja. Agora, se ele precisar estar ali ou tiver que estar ali, fica pesado. E num ambiente pesado, eu posso até ter um nível de produtividade, mas eu não tenho excelência e não tenho sustentabilidade. Então, o Fórum Econômico Mundial ele traz 15 competências para o líder até 2025 desenvolver. Entre eles está essa comunicação, a inteligência emocional, essa capacidade de liderar, a questão de resolver conflitos, a questão de fazer conversas difíceis e tantas outras. Mas o que eu destaco é esse desejo obcecado por desenvolver pessoas, que quando a gente tem isso, você lidera qualquer situação. Irado. Excelente. E quando acontece essa virada de chave, assim, eu preciso mudar, identifiquei que eu não tenho todas essas habilidades ou que eu preciso evoluir em alguma delas. Qual o primeiro passo? Como que você direciona isso no seu treinamento? Assim, como que a Isabel aborda para que esse comportamento ele seja de fato moldado, né? Para que esse reaprender a aprender, né? Ou aprender a reaprender, que é um ciclo contínuo. Como que você aborda isso dentro dos treinamentos que você aplica? Então a gente teve a porta aberta, o líder entendeu, eu preciso mudar. Uhum, A partir de quê, né? uhum, Do autoconhecimento. Ele precisa se conhecer. Ele precisa fazer o teste dele de perfil comportamental. E não é só sobre o teste, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque dali ele vai entender o que naturalmente flui dessas competências. Eu sou um líder diretor, eu tenho visão, eu sou executor, então eu sou intenso, minha velocidade é alta e nem todo mundo da minha equipe tem a mesma velocidade que eu tenho. Opa, é um insight. Eu sou um líder comunicador, a minha liderança é por conexão, mas de tanto me comunicar, eu me perco em estabelecer as normas, em dizer quais são os resultados, em me planejar. Eu preciso de uma equipe complementar ou desenvolver essa habilidade no meu dia a dia. Eu sou um líder planejador que só fico no campo das ideias e tenho ideias maravilhosas, mas não tenho começo, meio e fim. Não tenho a pegada da execução e comunico mais lentamente, meus pensamentos têm uma velocidade muito maior do que a minha capacidade de comunicar, e as pessoas acham que eu não estou fazendo nada, mas eu estou ali elaborando as questões. Eu preciso desenvolver a minha comunicação. E eu preciso ter um time executor, porque enquanto eu estou na estratégia, que geralmente os líderes que são planejadores são mais estratégicos, tem alguém executando, porque senão de nada vale, né?
muitos planos sem ação. Percebe que são complementares como peças de quebra-cabeça? Isso, isso, mas não tenho poder de análise. Não consigo me concentrar, não tenho método, não tenho sistema. E eu peço alguém para fazer algo e daqui a pouco digo que não, que é para ir para outra direção. As pessoas se perdem no meio deste contexto. E quando eu percebo isso, a minha liderança começa a ficar diferente. Deixa de ser uma liderança intuitiva e passa a ser uma liderança profissional. Então, eu me conheço. A partir disso, eu consigo contratar melhor, porque eu vou encontrar pessoas, não que eu tenha afinidade, que geralmente nós nos aproximamos de pessoas que nós nos filiamos, né? Que é aquela afinidade que nós temos, porque as pessoas agem como nós agimos, e aí a nossa equipe fica carente das outras É verdade. habilidades, porque todos fazem a mesma coisa. E quando eu percebo isso, eu consigo atribuir responsabilidades e papéis de uma forma mais assertiva, porque eu vou colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu vou entender isso. E eu vou desenvolver e vou treinar. E se eu não tiver como monitorar, eu vou delegar isso. E eu vou entender o que é o monitoramento, o que é o feedback, o que é o reconhecimento, o que é a promoção e o que é formar novos líderes para que eu possa desocupar a minha cadeira. Então, aquela liderança antiga, em que eu não posso ensinar tudo que sei, porque senão eu vou perder meu cargo, minha Centralizadora ali. função, esquece. Uhum. Se você ainda pensa assim, se você é líder e ainda pensa assim, você está perdendo tempo. Porque quanto mais pessoas você forma, é como se fosse uma flecha na mão do arqueiro, né? É aquele desejo de que você lance as pessoas e as projete para muito além daquilo que você conseguiu chegar, e isso é resultado da sua liderança. É seu resultado também. Então, a ideia é essa, de projetar as pessoas para muito além. Bacana. Isabel, e você está há quanto tempo já trabalhando com isso? Olha, eu iniciei os estudos em desenvolvimento humano no ano de 2009, por curiosidade. Hoje eu já somo aí mais de 20 cursos na área de neurosemântica, programação neurolinguística, head trainer, constelações organizacionais. Já fui aluna de 5 institutos de coaches renomados aqui no Brasil. Por que 5? Porque cada um tem um olhar para determinada área do desenvolvimento, né? Então, eu fui curiosa no sentido de entender carreira com Maurício Sampaio, de entender o agente humano com Hilton Neto, de ser coach de alma do IBC, do José Marques, Roberto Marques, de fazer toda a grade da Febracis com Paulo Vieira e de entender o business high performance com o Paulo. Para quê? Para poder ter repertório, para poder suprir a necessidade dos líderes que eu mentoro, que hoje já tem a marca aí de mais de 200 líderes de forma individual e repercutindo e gerando impacto nas multinacionais, nas empresas de médio porte e até também de pequeno porte, mas é muito pouca procura de líderes de pequeno porte, porque eles ainda não entendem que precisam ampliar a visão e que precisam de um time. Então, tem feito mais sentido, na minha experiência, mentorar executivos de carreira que entendem o pipeline da liderança, que entendem os vários níveis de liderança e que eles, de fato, precisam ser melhores, senão vão ser alijados do processo, vão ficar para trás com essa moçada que está chegando aí com toda a força, né? E a faculdade já tem a análise de perfil, que na minha época não tinha, já tem, né, módulos de coaching, e se você é um gestor que nunca teve essa experiência, eu convido a ter. Porque não é só sobre se conhecer, é sobre se atualizar. Eu queria te fazer uma pergunta, tá, pra gente ir deixar um gostinho de quero mais, pessoal. Qual o aspecto mais gratificante, né, nessa como head trainer, lidando com todas essas pessoas, esses líderes inspirando? Qual o aspecto mais gratificante de lidar com tantas pessoas há tantos anos já? Eu ainda me emociono e ao final de cada processo, que geralmente duram 3 ou 4 meses o ciclo, são 10 sessões, quando ao final o líder chega para mim e fala assim: Isa, de tudo que a gente viu, de todas as ferramentas, de todas as sessões, de todos os desafios que passamos juntos, hoje eu sou um desenvolvedor de gente. Isso, eu falo, uau, valeu a pena. Cada hora investida, cada ferramenta proposta, cada desafio superado. Quando o líder se vê como um desenvolvedor de gente, ele gera impacto positivo, que essa é a minha missão, né?
desenvolver líderes para que eles possam gerar impacto positivo dentro das suas equipes, que isso reverbera na empresa, que gera lucro, que gera riqueza para as famílias e mudar o cenário do nosso país, né? Naquela proposta do Beija-Flor, cada um fazendo um pouquinho, né? E apagando o incêndio da floresta com uma aguinha no bico, a gente faz um grande movimento. Então, é esse o meu uau, quando o meu líder, que eu chamo, né, de meu líder, ele sai do processo, entendendo que ele pode desenvolver pessoas e que as pessoas são diferentes dele e que ele pode extrair o máximo potencial daquela pessoa sem deixar que ela fique seca, né? Mas, pelo contrário, extrair no sentido de utilizar a máxima capacidade para que possa brotar o potencial e essa pessoa ser renovada, ser desenvolvida e repetir o ciclo e formar novos líderes. E desses 200 pessoas que eu treinei até hoje, posso te dizer que 5% não alcançou esse novo patamar de liderança. Tipo, não quero desenvolver pessoas, isso não é para mim, eu não quero um time, tá tudo bem. Mas eu acredito que o universo ele atraia, né? Como eu tenho essa paixão por gente, essa paixão pelo conhecimento, pelo desenvolvimento, eu acredito que venha para mim pessoas que conectam com pessoas, elas veem isso, né? E eu tenho esses relatos. Nós vemos em você essa paixão por pessoas e eu quero isso. Então, são as pessoas que se conectam com a sua energia, com o seu propósito, com a sua missão, que vem e dá super certo. Muito bom as reflexões que você trouxe aqui hoje, viu, Isabel? Eu sou estagiário de comunicação aqui do Fonte, mas me inspirou para no futuro, quando eu for líder de alguma coisa já. Mas quem já é uma líder aqui como coordenadora do Fonte Hub, pode falar o que você achou dessas ideias trocadas, sabe? É apaixonada, inspirador, mais ainda quando a gente vê a possibilidade de colocar em prática, né? Porque eu acho que quando fica muito no universo ali do intangível, você fala, não, eu não tenho essa habilidade, ou eu não tenho esse interesse, talvez. Mas a partir do autoconhecimento, que é algo que precisa ser profundo, né? Que precisa ser praticado e que é possível, as coisas acontecem, né? Eu vejo no olhar da Isabel a paixão, eu também amo liderar pessoas, eu acho que o melhor de tudo é ver as pessoas evoluindo, transformar-se, né? Eu acho que faz parte de um ciclo. E para a gente encerrar com chave de ouro, Isabel, um conselho, uma dica, né, para que em 2024 a gente tenha mais líderes e melhores líderes, né? Eu acho que o objetivo todo é esse, aprender com você um pouquinho, para que esses líderes ou novos líderes iniciem aí o ano com o pé direito com uma dica. Uma dica, uma única dica. Vamos lá. O que eu falaria? Falaria para que todos vocês que lideram, não só com cargos de liderança, porque você como estagiário pode liderar, tá? Pessoas, a liderança ela não pressupõe um cargo, mas sim uma influência, uma conexão. Então, enquanto estagiário, você também pode liderar processos, tá? Digo para que vocês não desistam das pessoas e que vocês encampem a missão de transformar ambientes, de retirar impedimentos e de desenvolver pessoas. Porque se vocês que são líderes desistirem, existem muitas pessoas olhando para vocês. Então, esse impacto também pode ser negativo. Então, não desistam das pessoas, não desistam de vocês. Podem desistir das fórmulas, dos métodos, dos lugares, mas não desistam da missão de transformar gente, de impactar positivamente. Lembrando, todos nós queremos os melhores lugares. E são vocês, líderes, que podem construir junto com as suas equipes os melhores lugares. Essa função é de vocês. Não abram mão disso. Busquem isso. Bom demais, Sobre inspirador, isso. né? Inspirador. Ó, quero agradecer demais a presença, papo muito bom. Gostei muito. Eu vou reassistir porque eu quero anotar esses insights que não deu nem para anotar para poder prestar atenção na conexão que você falou. Então, Colocar em agradecer. prática. Isabel, sucesso. Que multipliquem aí esses 200, virem 400, 600 e por aí vai. Muito sucesso na sua jornada de transformação. Que dê tudo certo. Conta com a gente aqui no Fonte para contribuir, né? Que o nosso Fontecast alcance
cada vez mais líderes, e não só líderes, né, no cargo, mas líderes de si também, Sim. né? Perfeito. Então, é isso. Muito obrigada. Rede social que vai deixar aí pra galera. Ah, claro. isabeloliveira.coach, lá no Instagram, né? E Isabel Oliveira lá no LinkedIn. Perfeito. Prazer ter vocês lá e gratidão por estar aqui com vocês, compartilhando, fazendo essa troca, né? Show. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Mais um Fontecast. Beijão. Valeu.